Bom domingo, igreja! Vamos começar mais uma celebração essa noite. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. É muito bom. Essa semana a glória foi bênção, porque terminamos ontem com festa e vamos iniciar a semana com festa, amém? Porque nós estamos no início da semana adorando esse eterno e grandioso e glorioso Deus, um Deus que nunca nos deixa. Saiba que você não está só, e é nesse espírito de tanta gratidão, de tanto poder que há sobre o Espírito Santo de Deus na vida nossa, na vida da igreja, que nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar, nos entregar, ou melhor, entregar ao nosso Pai tudo aquilo que tira nossas forças, no sentido que nós cantamos o quê? Ele é o nosso defensor, o nosso consolador, é o Deus que não nos deixa, é o Deus que nos restaura, nos erra quando estamos fracos. Então nós vamos orar a esse Deus todo-poderoso. Em seguida nós vamos nos entregar na adoração, porque nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Então
todos estão fortificados, estão fortes, estão buscando força. Então acredito que ninguém, agora se a irmã Ede tiver probleminha, amada, precisar sentar, pode sentar, tá bom, meu amor? É a única que a gente fala aqui, porque, né? Tá bom, minha querida? Então vamos orar, igreja. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa semana que o Senhor nos fez passar e chegar até aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, por essa igreja, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus zeloso pelo seu povo amado, Senhor. Ó Deus, que o seu Espírito Santo encontre, Pai, morada em cada coração aqui, ó Pai. Ó Deus, que ele receba a nossa adoração, que o Senhor, meu Pai, diante do seu trono da glória e da graça, ó Deus, receba a nossa adoração, ó Pai. Tira do nosso meio, no nome de Jesus, tudo aquilo que não vier de Ti, tudo aquilo que vai tirar, Pai, o segredo e o secreto que o Senhor tem para cada coração aqui, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Recebe, Senhor, os louvores. Abençoa, ó Deus, a palavra que logo mais será ministrada, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada um que está aqui, dos louvores. Ó Deus, nós somos o teu povo, Pai, reunidos aqui, ó Senhor, para te adorar, Pai, para bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai, pela tua fidelidade, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus eu oro, amém. Vamos adorar, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim
até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre.
teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declara, igreja, só o Senhor é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Os amados podem sentar. Meus queridos, nós estamos continuando a essa adoração a esse Deus tremendo, mas eu quero falar algo com vocês, compartilhar, porque quem não vive no meio do dia a dia com a adversidade? A adversidade é algo que nós seres humanos, não gostamos de viver. Não aceitamos muitas das vezes a adversidade. E eu tenho sofrido muito com essa tal adversidade. E às vezes eu fico pensando, e quando a gente fala assim, nosso Deus é vivo, é santo, é poderoso, é fiel, cuida, não existe outro como Ele. Mas nós passamos por adversidade. E quando você entra no seu quarto e vai orar, o Senhor te traz à memória palavra na Bíblia que te fala sobre a adversidade, fala sobre personagens na Bíblia que viveram adversidades. E é incrível, meus amados, porque é algo que na condição humana, naturalmente, nós rejeitamos a adversidade, não é verdade? Na condição humana, a gente não quer a adversidade, mas a Bíblia exorta nós, crentes, a aproveitar cada circunstância que Deus envia ou permite para nós, até o ponto de tê-las por motivo de toda alegria. Isso é incrível, irmão Vitorino, isso é incrível. Por quê? Por que eu estou falando assim? Porque a chave para conseguir o domínio próprio, que é algo que é uma luta constante comigo, meus amados, o domínio próprio, está na entrega do controle do nosso eu ao governo do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar como um exercício diário, como a gente estivesse exercitando o nosso músculo, Norma, sabe assim, exercício diário. E em Tiago 1, 2, 3 e 4, Tiago 1, 2, 3 e 4, nos fala dos benefícios da aprovação, né, de provações, a adversidade.
Vamos lá, deixa eu ver se eu abri aqui. Não, eu abri só no comentário da diversidade, mas vamos lá, Tiago. Rapidinho. Tiago 1. Acharam? Quem achou? Fala, Glória, por gentileza. Isso, 1. Tiago 1, 2 e 3. Isso. Amém. Olha, meus queridos, a Bíblia fala sobre Noemi e Ruth, tá? Uma história linda que a gente já vimos. E fala também sobre Esther. E Esther, ela passou por adversidade, vou falar rapidinho, quando ela era órfã. Esther passou a adversidade porque ela era órfã. Só que Deus preparou Mardoqueu, que era tio dela ou primo, Glória? Que eu não lembro aqui, deixa eu ler aqui. Tio, né? Tio. E Deus preparou Mardoqueu para Esther. E a gente sabe da história de Esther, quão foi importante, mas ela passou por adversidade, a ser órfã, né? A ficar órfã. E na nossa vida a gente passa por adversidade, todos os dias, todos os instantes. Mas o que a gente precisa colocar no nosso coração é que a palavra do Senhor, o que está aqui na palavra de Deus, é tão profundo para nos libertar, para nos renovar, para nos dar força, para a gente enfrentar as adversidades do nosso dia a dia. Então, nós precisamos ter busca, compromisso, precisamos ter comunhão, confiança, porque aí a gente vence, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que renova nossas forças, não nos deixa só, não nos desampara, mas para isso, amados, precisamos estar engajado, infiltrado nos estudos da palavra, na leitura, em comunhão com a igreja, compromissados, porque olha, é ruim a adversidade? Mas se você vai ver a palavra do Senhor, Ele diz que a gente deve ser a tudo dai graça, seja grato, porque o Senhor nosso Deus nos tem sustentado com seu braço forte, amém? Nesse momento nós vamos entregar os dízimos e ofertas, para que nós continuemos em louvor e adoração a esse Deus tremendo, porque essa parte de dízimos, oferta, é algo que nós provamos o nosso amor, a nossa fé, com a fidelidade do nosso Deus. Amém, igreja? Fiquem à vontade. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia,
aleluia. Teu amor me faz cantar, teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar, 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 me faz cantar, me faz cantar. Fran, você pode orar pelas ofertas? Amém. Amém. A palavra? Irmã Glória, pastora Glória. Queridos, é sempre muito bom nós estarmos, como nós abrimos o culto, de volta à casa do nosso Pai, né? É muito bom, uma alegria imensa. E como nós acabamos de cantar, o amor dele nos faz cantar. O amor dele por nossas vidas, o amor que ele tem derramado sobre cada um de nós. Queridos, nesta noite nós temos, nas quartas-feiras, estudado sobre Apocalipse. E Apocalipse passeia em alguns livros da Bíblia, né? E terminamos a semana passada falando sobre um pouquinho do que virá, né, no futuro. Daniel falou que começa, pastor Daniel falou que começa quarta-feira que vem, a coisa fica mais quente, mais clara, né, para o final. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre oração. É muito importante a oração nas nossas vidas. Todos nós sabemos disso e acreditamos, certo? Certo. Porém, existem coisas e existem assuntos, circunstâncias, que muitas vezes a nossa fé ela balança. E só com algumas experiências que o Senhor nos dá através da oração, aquele que busca Deus, e algumas experiências que Ele nos dá, pessoal, ou que nós venhamos conversar, ter uma experiência de vida, conhecimento com pessoas que buscam o Senhor e têm experiências com vida, com a oração, que vai saber um pouquinho do que nós vamos falar hoje. E o meu desejo é que você saia daqui diferente, sabendo o que é a oração, aonde você está nesse patamar da oração. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Para mim, é um dos melhores exemplos da Bíblia, essa Daniel, como uma pessoa que ora. Ele era um homem. Quando a gente fala de oração, na maioria das vezes, se pensa logo na mulher, né? Mulher de oração. Nós vemos na Bíblia mulheres de oração. Mas também temos homens de oração na Bíblia. E Daniel é um dos melhores exemplos que nós temos de oração. Numa época terrível. Numa época onde ele estava cativo, sofrendo todos os tipos de privações.
mas ele foi um homem, um rapaz, né, Daniel? Na verdade, Daniel, ele começou não, aqui, no capítulo, no começo do livro de Daniel, quando ele foi tirado de Jerusalém e vindo cativo para a Babilônia, ele era um jovem, mais ou menos uns 15 anos. Mais ou menos 15 anos. Então, capítulo 10 de Daniel, do 1 ao 20, diz assim: durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne. Não bebi vinho e nem penteei o cabelo. Ou seja, me entreguei totalmente à oração. No 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas. O rosto parecia um relâmpago. Os olhos eram como tochas acesas. Os braços e as pernas brilhavam como bronze polido. E a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Guarde isso. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Fiquei pálido, de medo e perdi as forças. Quando vi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Ali a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Agora, eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou os meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: meu senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. Ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte, respondi: fale, pois o Senhor me deu novas forças. Que lindo, né? Esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. E por falar em oração, uma das perguntas que nós fazemos, que nós nos questionamos acerca da oração, ou no momento da oração, é que às vezes nós buscamos a Deus, nos ajoelhamos, entramos no banheiro, entramos no quarto, na sala, seja onde for, falamos com o Senhor, clamamos ao Senhor, e quando levantamos para continuar o nosso dia, ou para dormir, ou para fazer nossos afazeres,
parece que nada mudou. Levantamos dali, parece que nada mudou. Para alguns, as coisas só estão piorando. Ou quando levanta dali, as notícias são as piores possíveis. Parece que a fala só ficou ali, comigo, só fui desabafar comigo mesmo, com as paredes. A impressão que dá muitas vezes é que ninguém ouviu, que a situação ficou estagnada. E isso, meus amados, a nossa fé muitas vezes se abala. Quando nós oramos e olhamos para a situação, ela continua a mesma. Piorou, nada resolve, o tempo passa, os dias vão passando, e nós nos sentimos exaustos muitas vezes. Hoje uma pessoa falou para mim: Glória, eu estou exausta. Muitas vezes nós estamos exaustos, pois a nossa fé muitas vezes enfraquece. Nós vimos aqui Daniel, ele falou que ele ficou aflito e sentindo totalmente sem forças até para respirar. Daniel aqui, da Bíblia, profeta Daniel. Imagina eu e você muitas vezes, quando precisamos de algo, quando estamos necessitando de algo, e passa dias, passa horas, passa meses, passa anos e nada acontece, e o nosso coração começa a ser testado, a nossa mente começa a ferver, nós parecemos que ficamos como Daniel, sem força até para respirar. E muitas vezes, Vera, entra o silêncio dos céus. Parece que Deus está indiferente àquela situação, àquele clamor, parece que Ele não está ouvindo, parece que Ele não está entendendo. A vontade que a gente tem: Senhor, senta aqui, o Senhor não está entendendo o que eu estou falando. Muitas vezes acontece isso conosco, ou não? Sim, acontece comigo, aconteceu com o Daniel, acontece com você. Mas a notícia que eu quero falar com você hoje, já foi falado aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe um Deus que está conosco todos os dias. Existia um Deus que estava com Daniel todos os dias, a todo momento. Daniel, ele também passou por momentos difíceis, de profunda angústia. Lá no capítulo 2, Daniel, ele foi chamado para revelar, o sonho do rei Nabucodonosor. Depois, no capítulo 6, se eu não estou enganada, foi na hora quando ele foi jogado, ele orou para não ser jogado lá na cova dos leões, mas o Senhor não impediu que ele fosse jogado nas covas dos leões. Porém, o Senhor impediu que as feras os comessem. Então, Daniel, ele teve vários momentos de angústia, porque a gente lê isso aqui, é lindo. A gente fala da cova dos leões para as crianças, nossa, é uma festa, é uma das histórias mais lindas que nós temos para contar para as crianças, e eles amam aquela história. Mas, gente, pensa bem, um ser humano ser preparado, montado, passar a noite pensando que ele vai ser jogado na cova dos leões, e ele é jogado na cova dos leões. Imagina isso. E ele passou por muitas dificuldades, e até com o seu relacionamento com Deus, porque aqui diz que ele ficou 21 dias em oração, jejum, consagração, e nada. Cadê Deus? Cadê o Deus de Daniel? Onde que ele estava? Então o relacionamento dele com Deus também tinha momentos de angústia, de perturbação, de incerteza, de dúvidas. Tinha. Mas Daniel, como eu falei, é um homem que nos revela esse grande exemplo de oração, de perseverança. Houve uma hora quando ele saiu a sentença que ele ia ser jogado na cova dos leões. Por quê? Quem lembra? Não, porque era proibido orar ao Deus dele. E ele recuou, ele se escondeu. O que ele fez? Ele foi lá para o quarto, a todas as janelas ali abertas, e ele ajoelhava e orava a Deus. Ele não tinha essa timidez, esse medo que ele tinha, e ele tinha medo, não deteve isso, dele não falar com o Senhor. Então Daniel, ele era um homem de ousadia, porque a oração nos traz ousadia. A oração não nos faz temer, a oração nos enche de coragem.
E Daniel, nesse capítulo 10 aqui, lembra que eu falei que lá no capítulo 1, quando ele foi trazido como cativo de Jerusalém para a Babilônia, ele tinha por volta, ele e os amigos dele, de 15, 16 anos. Aqui no capítulo 10, a vida passou, ele já foi para a cova, ele já voltou, ele já tinha uns 85 anos. Então, todo mundo lembra da história daquele menino. Todo mundo fala dos 3 jovens. Mas se esquece que aquele jovem era menino, jovem, e agora era um adulto, e agora era um idoso de 85 anos. E ele passou a vida dele orando ao Senhor. Perseverando. Lá com 15 anos, ele entrou e falou que não ia se contaminar com os manjares do rei. Ele ia orar e comer legumes, verduras, em oração. Passou em oração, e ali foi, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85 anos, nós encontramos Daniel, onde? Orando, orando. Queridos, muita gente sonha com a aposentadoria, e é muito bom a aposentadoria, né, Vitorino? É muito bom a gente aposentar. Eu queria tanto me aposentar, né, mas não tem aposentadoria para a gente, Joyce. E é muito bom nós nos aposentarmos, deixar de fazer algumas atividades, que às vezes nem o corpo mais vai, e a gente precisa, né? Mas uma coisa nós não podemos nos aposentar, é da oração. Eu vejo pastores aposentando do púlpito, do ministério, né? Chega a hora deles se aposentarem, serem pastores. Hoje em dia acho que nem tem mais, né, Vitorina? Pastores emérito, né? Jubilado, hoje eu acho que nem tem mais. Mas da oração não, gente. Podemos nos aposentar dos nossos cargos, do nosso ministério, mas da oração não. Daniel é um exemplo disso. 85 anos, ele ainda lutava em oração. Ele ainda clamava o Senhor em oração. Ele foi levado, passou por vários reinos, passou por vários reinados, né? E vários reis, Nabucodonosor, tem aquele, se eu não me engano, Belsazar, né? Teve o Dário, e agora nós lemos aqui que ele estava com o rei Ciro, o Grande. Então ele passou por vários, até 85 anos, imagina, quantos reinados entraram, saíram, né? Babilônico, e agora ele está no reinado da Pérsia. E nós encontramos ele aqui orando ao Senhor. De 15, vamos ficar com essa conta, de 15 a 85 anos. Ele não foi consumido pela cultura da Babilônia. Ele não foi contaminado pelos manjares e pela cultura nem espiritual, nem local daquele lugar. Ele continuou buscando a Deus, ele continuou sendo íntegro na presença de Deus, até na hora que ele foi proibido de buscar ao Deus verdadeiro. Até a hora que ele foi, podemos dizer, ameaçado e jogado na cova das feras lá, ele não se contaminou, ele não desistiu. Este é o meu Deus. Amados, não importa onde nós estamos, o que estamos fazendo e o que estamos passando, tudo na nossa vida, toda a nossa vida, ela deve ser regada à oração. Tem gente que não. Várias vezes, já ouvi tanto isso, porque eu penso assim, eu creio assim, e várias vezes, dentro de igreja, fora de igreja, eu já falei isso, e já levei muitas pessoas a falar, agora nem tudo é oração. Já ouvi muito isso, dentro de uma igreja e fora da igreja, nem tudo é oração. E eu digo, tudo é oração. Tudo. É claro que existem tudo na vida aqui terrena, tudo, mas tudo deve ser regado à oração. Mas não uma oração qualquer, não uma oração obrigatória, não falácias, falar, como diz a palavra do Senhor, vãs repetições. Mas a oração que nós aprendemos com este homem aqui e com outros que nós temos na palavra do Senhor, que se entregam, que mergulham na busca de entendimento, conhecimento, discernimento diante de Deus, através da palavra de Deus e através da oração. Nós, muitas vezes, oramos. Tem gente que ora todo dia.
de manhã levanta com aquele turbilhão de coisa na cabeça e fala: ai, Senhor, muito obrigado pelo dia, graças a Deus levantei, obrigado pela noite, obrigado pela manhã, Deus abençoe. Só isso. Mas o que nós precisamos, meus amados, é ter um tempo de qualidade com Deus. O que é ter tempo de qualidade? É nessas 24 horas que o Deus te deu, você pegar um tempo para Ele. Para Ele. Falar com Ele, meditar, orar, buscar a Ele, sabe? Sentar, falar e esperar Ele falar com você. Tem gente que fala: Deus não fala comigo. Claro, você não dá tempo para Ele falar, só você fala. Você não para ouvir Ele falar. Temos que parar para ouvir Deus falar. E temos que ter esse tempo de qualidade com Ele, amados. Não espere ficar na cama de um hospital, tendo todo o tempo do mundo para falar com Deus. Fale na sua casa agora, com saúde, com alegria, com disposição, sabe? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estou alegre porque eu estou na presença do meu Deus. Às vezes a gente fica tão feliz com nossos amigos, com nossos irmãos, com nossos parentes, né? E por que não estar alegre com a presença do Senhor? Sabe? É muito impressionante isso. E Daniel nos ensina isso. Daniel nos ensina que nós precisamos estar mergulhados na oração, na intercessão. Queridos, a intercessão, orar por você, mas muita gente depende da tua oração. Muita gente depende da tua oração. E nós só queremos, como diz o pastor aqui quase todo domingo, só queremos julgar as pessoas e a situação das pessoas. Mas nós não investimos nem um minuto na vida daquela pessoa. Porque nós damos por perdido, porque não é meu filho, não é minha mãe, não é meu marido, não é meu pai. E aí eu não tenho por que orar. A intercessão. Jesus, quando estava indo para o Getsêmani, falou para os discípulos dele, né? Para eles orarem. E ele falou: depois ele falou: vocês quase que ele falou, são tão frouxos que nem nessa hora vocês conseguem orar por mim. Jesus pediu oração por ele, mas não dormiram, estavam cansados. Como muitas vezes nós também fazemos. Estamos muito cansados, não dá para orar pelo outro. Jesus, quando eu falo, Jesus é nosso exemplo maior. Temos esses homens aqui. Jesus passou por tudo isso. Ele passou na cidade, não tinha ninguém para interceder por ele. Ninguém para interceder por ele. Interceda pelo nosso país, interceda pela sua família, interceda pela igreja, interceda pelo pastor, interceda. E o que é interceder? É você chegar diante de Deus e clamar a Deus pelaquela vida. Ela pode não ser nem tão preciosa para você, mas ela é preciosa para Deus. É. E nós precisamos fazer isso, amados. Se você quer ser útil na igreja, seja um intercessor de vidas. Pela igreja, pelas pessoas que estão aqui, pelas que não estão, pelo pastor, pelos ministérios, por tudo. Interceda na sua casa, pela sua família. Interceda no seu local de trabalho. Não entra no seu lugar: estou trabalhando só para trabalhar. Não. Veja que é dali que você tira o seu pão, é dali que você recebe o seu sustento. Interceda pelo seu chefe, mas ele é ruim, não importa, interceda por ele de qualquer jeito. Interceda pelos seus amigos, mas lá é um setor maléfico, não tem problema, interceda por ali. É muito bom, interceda. Interceda no seu lugar de escola. Interceda pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Interceda. Clame ao Senhor por eles. Nós precisamos ter uma vida, amados, mergulhados na oração. Com um relacionamento cada dia mais estreito com o nosso Deus. Ore buscando discernimento. Daniel, capítulo 2, ele pediu ao Senhor discernimento para revelar o sonho daquele homem. E quem era aquele homem? Era um homem perverso. Era o rei Nabucodonosor. E ele foi chamado lá na presença do rei para revelar. Mas antes disso, a palavra do Senhor diz, aqui no capítulo 2, que ele passou a noite, dias, orando para que Deus revelasse para ele. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Ore, Ele vai revelar para você. Ore. Aí eu não sei o que está acontecendo. Ore, Ele vai revelar. Isso não é coisa de Antigo Testamento, não.
Isso é coisa da palavra de Deus, do Deus verdadeiro. Se Ele está comigo, se eu estou com Ele, se nós andamos juntos, nós dormimos juntos, nós levantamos juntos, nós andamos juntos, Ele vai comigo em todo lugar, Ele sabe de tudo, Ele vai revelar. Ele vai revelar, Ele vai mostrar coisas que nós não sabemos. Lá em Jeremias 3:33 fala, né? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O nosso Deus é um amigo tão fiel, tão maravilhoso, amados. Outra notícia boa que eu quero te dar é que há sempre uma resposta para nossas orações. Se você mergulhar nesse Deus maravilhoso, Ele vai te responder. Ele vai responder as tuas orações para outras pessoas. Sabe? Quantas pessoas que às vezes você está lá querendo, precisando da tua oração, ora por ela. Depois dá uma ligadinha, manda uma mensagem para saber como é que ela está. E ela vai falar, eu estava tão mal agora há pouco, mas agora eu estou melhor. E você vai falar, mas eu estava orando por você. Eu estava com um problema tão difícil, mas foi resolvido, porque eu estava orando por você. Não é nós que fazemos, mas é a intercessão que nós fazemos ao Deus que pode todas as coisas. E isso é o que nos motiva, é através da oração e da intercessão. Não é para todos, meus amados. A palavra do Senhor diz aqui que não é para todos. Por isso que às vezes a gente se magoa. Ah, mas por que Deus ouve um e não ouve o outro? Deus faz isso e não faz aquilo. Olha lá no versículo 7, diz assim, versículo 7. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada e ficaram apavorados. Por quê? Ele estava com os companheiros, mas quem é que estava ligado em Deus? Quem estava jejuando quando recebeu a notícia? Quem estava orando quando recebeu a notícia? Quem estava colado em Deus quando recebeu a notícia? Daniel. Então não é para todos. Você fala assim, mas não, é porque você não está mesmo. Você não está mergulhado. Sabe? Sendo fortalecido, nós cantamos, eu amei, porque Deus é maravilhoso. Tudo que nós cantamos hoje está relacionado com isso. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá força, é Ele que fala conosco, Ele que nos sustenta, Ele. Mas não é para todos. Estava lá ele e os amigos dele, mas a Bíblia diz que só ele teve a visão. Por quê? Porque ele que estava entregue, ele que estava clamando, ele que estava intercedendo, ele que estava mergulhado, ele foi o único que viu o que Deus tinha para revelar. Busque a Deus através da sua palavra e através da oração. Sabe? Busque a Deus. Crianças, jovens, adultos, idosos, para saber o que Deus tem para a sua vida. Minha mãe me ensinou, quer namorar? Pede a Deus. E sabe, a Elma já contou o nosso testemunho aqui de todos nós. Minha mãe não deixava, a gente não tinha amigas, porque ela falava assim, vocês já são amigas uma da outra. A gente não podia sair, a Elma falava, e como é que a gente vai arrumar um namorado se a gente não pode sair, se a gente não vai para lugar nenhum? Minha mãe falou, quando Deus tiver, Deus vai trazer aqui. Ele trouxe o meu, da Nena, da Elma. E a única que ele não trouxe, que foi buscar fora, deu errado. Queridos, busque a Deus, quem está solteiro, uma mulher. Eu falo, Franciele e Carol são respostas de oração, porque como eu orei pela vida das mulheres dos meus filhos. Deus, manda uma mulher do teu coração. Então nós temos que orar pelos nossos casamentos. Gente, nossos casamentos é pior que uma gelatina. E nós precisamos orar pelos nossos casamentos. Nós precisamos orar pelas nossas amizades. Sabe? Orar, Pedrinho está ali, Ali está ali, são crianças ainda. Precisam aprender a orar para Deus, dar discernimento para eles, saber qual que é a amizade verdadeira, com quem que eles têm que andar, qual será. Gente, tudo é oração, porque é Deus que nos dá discernimento. É através da oração. Deus nos dá discernimento com quem devemos andar, com quem devemos casar, onde nós devemos trabalhar. É Deus. Deus faz isso conosco através da nossa oração. Você quer ter uma vida de sabedoria, de conhecimento, uma vida de entendimento do que é certo, do que é errado e poder buscar nisso?
Busque a Deus através da sua palavra e através da oração. Deus, Ele faz as tempestades ruírem, acabarem, sabe? Deus, Ele é poderoso. Através da oração nós derrubamos muralhas, mas também nós criamos pontes. Através da oração. O Senhor conta com você, com a sua família, na sua igreja, no seu local de trabalho, na escola. Onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus conta com você. E não é só com a sua presença. Não. Ele conta com você lá para você abençoar aquele lugar. É através da tua intercessão, da tua oração. Sabe? Carol é professora. Ela está diante dela um monte de crianças que precisam de intercessores. As crianças hoje em dia, elas não precisam de professores, nem diretores, nem servidores, que falam que elas são demônios, que elas são a peste, que são a praga. Elas precisam de, o que elas precisam hoje de professores, de diretores, de servidores, que falam que elas são bênçãos de Deus aqui na face da terra. Senhor, abençoa essas crianças, para que abra o entendimento delas, para que elas aprendam. Sabe? Lá na sua família, precisa de você, mas não é sua presença só para... Não, é para que você ore pela sua família. Coloque tudo diante do Senhor. É isso que Daniel fazia, é isso que Daniel fez. E o nosso Jesus, Ele nos capacita para uma vida de maneira eficaz. Eficaz. Mesmo que você ache que Deus não está ouvindo, ore. Eu falo isso para a Elma. Né? Nos momentos de angústia da Elma, a Elma quer chutar o balde. Fala, não tem problema, Elma. Ela fala, Glória, parece que não vou nem orar mais, porque orar para quê? Não, eu falei, não tem problema, mesmo que você não acredite, você ora do mesmo jeito. Ore sem acreditar, mas ore. A quem você vai recorrer, a não ser Jesus? A quem? Ore, continue clamando a Ele, ore. Coloque diante do Senhor. Deus ouve nossas orações. Deus está atento às nossas angústias. Às vezes eu falo para ela, Elma, porque ela fala, Glória, não tenho mais palavra. Não tem problema, lágrimas ainda tem. É a sua oração. As suas lágrimas, porque Deus, Ele ouve a batida dos nossos corações. Deus ouve a nossa mente. Por isso que Daniel, a gente fala que ele mergulhava no Senhor. Então ele falava, mas muitas vezes eram as lágrimas que desciam. A incerteza que batia. Deus está ouvindo, amados, amadas, o nosso coração singelo, não é aquele coração duro, aquele coração cheio de rancor, não, é um coração singelo, de impotência. Eu sou tão impotente, é assim mesmo, nós somos impotentes, o Todo-Poderoso é Ele, o nosso poder é orar. O nosso poder está na intercessão. Nós podemos fazer isso. Nós precisamos enfrentar isso. Ora, mesmo que você não queira, mesmo que você não consiga, sabe? Porque é através da oração que nós vamos adquirir experiências com esse Deus. Daniel, só ele viu. Só ele ouviu. Pastor Daniel está ensinando sobre Apocalipse. Só João viu. Por que, Daniel? Só João viu. Tinha mais gente que Jesus podia falar. Mas só João viu. Lá na ilha de Pátimo, abandonado. Colocaram ele lá para ele morrer lá, afogado. Mas só João viu. Por quê? Por quê? Se você falar, mas Deus é como aquele... Por quê? Porque quando nós mergulhamos na oração, na intercessão, nós adquirimos experiências profundas, reais e verdadeiras com o Senhor Jesus, que ninguém mais consegue. Aí você fala, mas aquela lá sabe tudo, aquela lá... Não, a gente adquire. E a gente não se cansa. Minha mãe morreu com 85 anos, lembrei dela quando eu estava vendo aqui a história de Daniel. 85 anos, morreu em orando. Os últimos dias dela, eu passava a noite com ela em oração. Fazia vigílias com ela. Orava, aí quando eu estava orando lá, ela nem falava, ela levantava a mão. A primeira vez eu falei, mãe, o que foi? Ela, estou clamando. Não conseguia mais falar. Ora, não importa o momento, não importa a tristeza, busque ao Senhor, tenha
versículo 5 diz assim, olha. Quando de repente viu um anjo vestido com roupas de linho, usando cinto puro. Gente, aqui é a personificação de Jesus. Daniel viu. É a personificação de Jesus. Vamos ver ainda, né, Daniel, de novo, em Apocalipse, essa história aqui. Nós vamos ver. É a personificação de Jesus. Daniel viu. Então, são experiências que nós vamos adquirir pessoal com Jesus. Quando nós orarmos, quando nós mergulharmos. Tem alguém sofrendo? É da minha família? Não, não é da minha família, mas eu vou jejuar por ela, eu vou orar por ela, eu vou crer, eu vou segurar a mão dela até acabar tudo isso. É isso. Nós precisamos mergulhar profundo. O Senhor estava revelando-se a ele, aqui no versículo 5. O Senhor estava deixando Daniel pronto para os dias difíceis. Olha que lindo. A gente não passa dias difíceis quando estamos mergulhados, quando estamos firmes em oração, intercedendo. Nós não passamos dias difíceis despreparados. O Senhor nos prepara. O Senhor fala, o Senhor avisa, o Senhor nos ensina. O Senhor nos dá entendimento, nos dá discernimento para agir nos momentos difíceis. Amado, nós estamos estudando Apocalipse, que fala do final dos dias. Esse texto vai falar também, são revelações a respeito das coisas futuras. Quem quiser saber mais, venha na quarta-feira. Mas eu quero dizer para você, de antemão, nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos vivendo uma guerra, e não é guerra de países, nós estamos vivendo uma guerra de coisas invisíveis, do mundo espiritual. Começamos a falar um pouquinho na quarta-feira. Do mundo espiritual, coisas invisíveis. E tem gente que não acredita que existe hostes malignas. Existe, meus amados. O mundo está coberto de hostes malignas. E nós, através da oração, precisamos ficar atentos, porque ela não está lá na rua, ela está aqui dentro da igreja, ela está dentro da minha casa, ela está dentro da tua casa. E é através da oração que nós colocamos para fora. É através da palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 6, que fala da armadura do Senhor. Capacete da justiça, a espada da verdade, sabe? Calçar os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, é com esse, está lá. Efésios capítulo 6, está dizendo como nós temos que agir neste mundo. Não é com canhões, não. Queridos, eu quero dizer para os irmãos, que às vezes nós estamos dormindo achando que tudo está na televisão, que nós somos do Senhor e estamos numa bolha, guardados. Estamos não. Nós estamos suscetíveis a tudo que está acontecendo no mundo e pior, no mundo espiritual. Daniel aqui diz, a palavra do Senhor, que o anjo vem e fala para ele assim, Daniel, desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em tua resposta. Mas o anjo da Pérsia lutou contra mim durante esses 21 dias. Daniel estava 21 dias jejuando e orando. E o Senhor diz que ele, na hora que ele se colocou de joelho para orar, o Senhor estava com ele e ele viu. Mas havia uma guerra desde aquele momento, onde os principados da Pérsia, dos demônios, também estavam lutando com os anjos guerreiros do Senhor. Queridos, não precisa vir nenhum míssil lá de Israel, ou da Rússia, ou da onde quer que seja. Nós já temos um míssil caindo na nossa cabeça. Dados inflamados do maligno para destruir a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida, o emprego, a saúde, tudo para destruir o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós não podemos enfrentar esta vida com brincadeira ou olhando para o outro e falando, o meu problema é com você. O problema não é com você. O problema, a Bíblia diz lá em Efésios, na armadura do cristão, que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra potestades que estão no ar. Demônios. Satanás tem saqueado as vidas. Quantos suicídios, queridos, presta atenção. A gente fica vendo televisão só como entretenimento. Presta atenção. Suicídio chegou nas crianças, amados. Nas crianças. Está aí a justiça humana atrás deles. Sabe? E nós estamos rindo, achando bonito. Ai, que pena. Não, na minha casa não. Na sua casa também, na minha casa também.
O inimigo tem nos atacado com mísseis mais poderosos do que aqueles que estão destruindo os países. E nós estamos acomodados, sentados, rindo e levando a vida cristã como brincadeira. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então é através da oração, do clamor com Jesus, que nós vamos destruindo tudo isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amado, nós precisamos lutar com as armas que nós temos. O Senhor Jesus já nos deu as armas poderosas, a oração, a palavra dele, o louvor, a perseverança, a persistência, a fé, a coragem. Nós precisamos apenas colocar em prática, Ah, eu não tenho hora porque você está dando, como é que fala? Não é poder, é quando você fala, quando nós damos prioridade a outras coisas. Legalidade e prioridade. Quando nós falamos, eu não tenho tempo de orar, é porque outras coisas foram prioridade. Mas a nossa prioridade hoje é a oração, é a intercessão. Daniel, e sente a alma dele uma batalha, por isso que a Bíblia diz que ele caiu. Aqui está dizendo, ele caiu, diz aqui, eu fiquei pálido, com medo, perdi as forças quando ouvi o anjo falar. Queridos, que você ouça hoje o Senhor falar para você, desperta, levanta, acorda, vai orar. Ele falou, quando o Senhor me mostrou, eu caí, eu desmaiei, eu fiquei sem forças. Eu estou mostrando para você, a televisão está mostrando para vocês. É para a gente cair, é para a gente ficar sem força, mas é para a gente levantar, erguer e orar e clamar por este mundo jaz no maligno, clamar pela minha vida, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua escola, pela igreja do Senhor Jesus, que está sendo acabada, difamada, sabe? Nós precisamos clamar. Daniel, ele sentia a alma dele, essa batalha, e nós precisamos sentir essa batalha em nós também, sobre a nossa cabeça, batalha espiritual sobre ele. Não ore apenas por orar, só falando, não. Sinta o míssil que tem caído sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre a tua igreja, sobre o teu bairro, sobre a tua família. Sinta um míssil caindo. A palavra do Senhor diz que os dados inflamados do maligno. E nós somos cristãos, não é para ficar só rindo. E, ai, Deus me ama. Ai, não, amados. É para nós pegarmos firmes na oração. Essa guerra espiritual está entre nós. Não fazemos a ideia do que está acontecendo. Eu estava falando quarta-feira aqui. Eu não sei quem já viu. Eu vi e está aqui, em São Paulo. Não está lá nos Estados Unidos, nem na Rússia. As pessoas hoje estão andando de coleira, de 4, na Avenida Paulista, na Praça da Sé, na República. As pessoas querendo ser animais. Pessoas casando-se com animais. E você está rindo, e você está levando eu vou lá na igreja domingo, eu não sei se vai dar, eu estou muito cansado. Daniel caiu apavorado quando ele viu o que está por vir. E nós estamos rindo do que está por vir. Nós estamos, como diz o pastor, julgando, apontando e desistindo do ser humano. Nós estamos desistindo do ser humano. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não é isso. Nós precisamos buscar, sem cansar. Jesus existe. E assim como fez com Daniel, Ele fala conosco hoje. Ele faz conosco hoje. Ele nos prepara, Ele nos encoraja. Nós precisamos, amado. Não é diferente. Todos os dias, as forças do mal têm tirado as nossas forças. Têm tentado nos abater, sabe? Com a palavra, com algum gesto ruim. Tudo. Aqui dentro da igreja não é diferente. Tudo na igreja, porque a igreja está com a flor. Então estou triste, não venho mais. A igreja está sem a luz. Tudo nos faz. Primeiro lugar que o inimigo toca nas nossas vidas é a igreja. Sabe?
Aí ele entristece, você começa a ficar triste de vir na igreja. Você começa a desanimar de vir na igreja. Eu vou tão desanimado. Sabe, são dados inflamados do maligno para te tirar da presença de Deus. Ah, não, Glória, presença de Deus não é só aqui. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui, como igreja, que nós oramos e clamamos, Senhor. É aqui que nós recebemos o pão da semana. Muitos aqui só vai se encontrar agora domingo que vem. Muitos aqui só vai ouvir a palavra de Deus domingo que vem. Muitos aqui só vão orar domingo que vem. Eu não estou mentindo, eu não estou julgando. Eu estou simplesmente falando a verdade. Então é muito importante nós estarmos juntos, clamando ao Senhor. Essa batalha, ela pode ser vencida. A batalha contra o mal, ela pode ser vencida. Se não fosse assim, nós não teríamos o livro da verdade, Efésios, que fala que nós temos que usar as armaduras do Senhor. E quando nós usamos, nós vencemos o mal na nossa família, nós vencemos o mal na nossa igreja, nós vencemos o mal na vida do nosso irmão, na vida do nosso amigo, nós vencemos o mal. Se as pessoas te procuram, só me procura quando precisa. Louvado seja o nome do Senhor. É porque você tem algo para dar, algo para oferecer. Não fique magoado com isso. Mas se revista do poder do Senhor, porque o Senhor está aqui para nos revestir. Às vezes você pode falar assim, eu não tenho forças, eu estou acabado. É difícil mesmo, né? Vitorino fala para Elma, eu sei que é difícil, não é fácil não, Elma. Mas temos que buscar o Senhor, temos que nos levantar, temos que dar as mãos, cada um dá uma porção do que pode para você, e nós vamos caminhando. Sabe, as forças acabam mesmo, acabou de Daniel. Ele falou que ele ficou sem forças para respirar. Acaba nossas forças, mas é no Senhor que nós encontramos forças. E para você não sair daqui assim, tão assim, né, chacoalhado, eu quero ler o versículo 11 que diz assim: e o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito. Deus o ama muito. E eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus te ama muito. Ele não está alheio a nenhuma preocupação sua, mas há um propósito em tudo que você está passando. A batalha de Daniel estava há 21 dias aqui. Talvez a sua ainda não chegou nos 21, ou já passou dos 21, ou já pode alcançar 21 anos. Não desista. O Senhor está te vendo. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo. E o Senhor tem essa palavra. Com certeza, o Senhor está te ouvindo. Há forças em Deus para ti. Há poder do Espírito Santo de Deus em ti. Há esperança de Deus sobre ti. Há livramento de Deus sobre ti. Busque a Deus em oração. Pegue uma hora de qualidade, não é aquela hora de sono que você não sabe nem o que está falando. Pegue uma hora de qualidade, conversa com o Senhor. Eu hoje falei para uma pessoa, não importa que você não crê nesse Deus, clame Ele, só Ele pode te ajudar, só Ele. Eu não estou com você, a gente não pode estar com você, mas Ele está com você, eu creio. Clame a Ele hoje. Se você não acredita mais, clame. Se você está desistindo, clame. Se você já desistiu, clame. Porque nele há força, nele há poder, nele há esperança, nele há livramento. Nele há vida. Nele há vida. Você é uma bênção de Deus, canal de bênção na vida de outra pessoa. Interceda, seja um intercessor da vida de alguém. Qualquer dia nós vamos fazer o culto dos intercessores aqui, e você vai poder trazer o nome da pessoa por quem você está intercedendo, e iremos interceder todos juntos. Mas agora é o momento de você interceder, é o momento de você clamar pela tua vida, pela tua família. Glória, mas não tem mais jeito, eu não aguento mais, já tentei tudo, eu estou cansado. Continua. Como Daniel tinha 15 anos, 85 anos, ele continuou clamando do dia que ele pôs o pé na Babilônia até o fim da vida dele. Ele passou por todas as angústias, por todo o sofrimento, mas ele não desistiu. Não desista. Clame ao Senhor.
Não entregue para o inimigo aquilo que Deus te deu. Clame a Ele que Ele vai falar com você. Ele vai falar. Ainda que seja algo tenebroso, né, como o Senhor falou para ele, do fim, que o povo dele ia passar. Mas ele, no meio de todo aquele povo da Pérsia, ele escolheu Daniel para avisar o que ia acontecer. Clame ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas vidas, ó Pai, que estão aqui nesta noite, ó Pai, ouvindo esta palavra, Senhor. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, venha nos sacudir, como o Senhor sacudiu Daniel. Que nós possamos ficar nesta noite, Pai amado, não tão sossegados, não tão tranquilos, mas que nós possamos ficar nesta noite como ficou Daniel, apavorado com o que ele viu no mundo, tremendo diante de tudo que ele viu e ouviu do Senhor. Que nós possamos ficar assim, ó Pai, com tudo que temos passado na nossa família, neste mundo, Pai, cruel, tenebroso, Pai amado. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos, ó Pai amado, nos levantar, nos erguer. Que Teu Espírito, Pai querido, possa nos colocar de pé, Senhor, com os nossos olhos abertos, com os nossos corações, ó Pai, contritos, ó Pai amado, pela dor do nosso irmão, pela dor do nosso amigo, pelo sofrimento, pelas angústias, os dissabores que está passando nossa nação, as nossas igrejas, Pai amado. Ó Deus, que nós possamos buscar em Ti, Senhor, discernimento necessário para podermos discernir o que é certo e o que é errado. Que nós possamos, ó Pai, buscar em Ti discernimento, ó Pai amado, para saber o que é santo e o que é profano. Que nós possamos buscar em Ti conhecimento da Tua palavra, conhecimento do Teu poder, da Tua grandeza, do mundo espiritual. Que nós possamos, Pai amado, buscar em Ti, Senhor, a alegria, Pai, que é estar contigo. Que nós possamos, ó Pai, sermos revestidos do Teu poder, ó Pai amado, nesta noite, Pai amado, onde nós saiamos daqui, ó Pai amado, fortalecido pelo Teu poder, na força do Teu poder. Que nós possamos sair daqui, ó Pai amado, revestido de esperança, a esperança que está em Ti, Jesus amado. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais fortes do que nós entramos. E que amanhã, que hoje ainda, que o inimigo venha querer, ó Pai amado, reter aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos deu, que ele venha partir em retirada, pelo nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai amado, nos revestir das armaduras do Senhor, ó Pai amado, calçar o evangelho da paz, poder falar, ó Pai amado, às pessoas do Teu evangelho simples, verdadeiro e poderoso, que muitas vezes o inimigo quer saquear, tirando de nós a verdade que é o Teu evangelho, Pai. Dá-nos ousadia que o Senhor deu para Daniel, Pai, para enfrentar todas as amarguras, todas as angústias, todas as dores, todo o sofrimento, mas firme, sem tosquenejar. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, sermos firmes diante das batalhas do dia a dia. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão, a vida do pastor, a sua família. Abençoa os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão angustiados. Meu Deus, toca com Teu Espírito, Pai amado. Toca, Pai amado. Renova as suas forças, restaura as suas vidas, Pai. Leva a cura, Pai amado. Leva livramento, restauração, renovação, Senhor, a cada servo Teu. E que nós possamos nos mergulhar na Tua presença, que possamos mergulhar na oração, clamar o Senhor, porque o Senhor é que nos faz forte, é o Senhor que nos faz andar altaneiramente. E por isso nós oramos e nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai amado. Repreende toda a fúria do inimigo. Tira, Senhor, das mãos dele aqueles, ó Pai, que ele tem buscado, que ele tem agarrado. Tira, Pai, porque nós sabemos que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E nós cremos que aquilo que o Senhor nos deu, nem Satanás, nem ninguém vai poder tirar.
Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos, agora os homens vão se apresentar para encerrar essa celebração.
Antes de começar essa celebração, alguém falou no meu ouvido assim, que eu não vou falar que começa com F e termina com Fernando, que essa igreja está se parecendo com uma igreja pentecostal. E estava conversando essa semana a respeito do fato que ainda vai atravessar os noticiários, que a eleição do líder de uma outra igreja dos nossos irmãos de Roma, e uma das frases que me veio daquele líder que agora é história, é de que nós podemos construir pontes ao invés de muros. A fala do Fernando, ela não é rejeitada, ela é acolhida. Quem dera que no domingo que vem, ninguém se segure e receba e dê vazão para que o Espírito Santo fale com a gente, porque nós somos irmãos. E o Espírito Santo, ele fala com todo aquele que invoca, com todo aquele que o procura. E eu estava pensando nisso, de que essa igreja é uma igreja em que nós podemos ter liberdade. E é uma igreja, para encerrar, que valoriza. E eu queria que cada um aqui tivesse essa visão de valorizar aquilo que nos inspira. Essa semana também, alguém no grupo dos homens, que eu não vou falar que começa com R e termina com Ricardo, falou assim, eu já estou com saudade, porque eu sei que eles vão e voltam. E eles vão e vão voltar. Eles vieram e vão voltar para a Bahia. E eu já nem sei qual cidade que é. Eu sei que pode ser Jequié, pode ser Aiquara, pode ser de Itaúna. Estou aprendendo o nome das cidades lá do sul da Bahia. Irmãos, que a gente tenha esse desejo, que a gente tenha isso em mente. O Ricardo falou assim, já estou com saudade. Essa é e pode ser uma igreja em que nós tenhamos saudade. Que seja uma igreja também que valorize o sagrado do outro. O sagrado do Ricardo é a saudade que ele tem desses momentos aqui. A gente não é o maior cantor, tocador, mas o que nós fazemos aqui é sagrado. O que a gente faz aqui todo domingo é sagrado. Não se resume a isso, mas parte deste sagrado. O que vai mover o coração do Ricardo até a próxima volta, eu espero que tenham próximas voltas, é sagrado, irmãos. É sagrado. Que a gente valorize o sagrado, começando em cada um de nós, começando nesses momentos. Há uma música que o Pedro aprendeu, e ele chamava o cantor por essa música, antes de saber o nome do cantor, que a gente só quer viver para ter um dia inesquecível, para levar a vida inteira. A gente não precisa se apoiar neste um dia. A nossa jornada é para criar vários dias que a gente vai ter lembrança lá na frente. Esse domingo, como minha mãe disse, é aquele dia, aquele momento que a gente reserva para fortalecer este sagrado que vai orientar todas as nossas decisões. Até quando? Se vocês forem mais santos do que eu espero que seja, vocês não vão lembrar para o resto da vida, mas eu vou precisar amanhã me lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, porque amanhã eu vou esquecer, amanhã eu preciso ser fortalecido, amanhã quando eu acordo, eu preciso lembrar daquele nosso plano de leitura da Bíblia, para eu saber, porque eu vou esquecer, de que Ele está comigo todos os dias, e de que aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivi aqui é sagrado. Que a gente seja uma igreja que plante o sagrado. Não só aqui, como minha mãe disse, mas a partir daqui. Que o que a gente ouviu essa noite oriente as nossas decisões. Até quando? Nossa, quem dera se fosse até o ano que vem, né? Mas até quando nós sentimos saudade da presença de Deus. E estejamos, como Daniel, como João, como os apóstolos, como todos os personagens ao longo da Bíblia, prontos todos os dias para ouvir a voz de Deus. Eu não queria deixar de passar porque eu lembrei do Ricardo. Já estou com saudade. Eita, mas nem foi ainda. Mas isso é sagrado, irmãos. Que a gente seja uma igreja que ao invés de apontar para o outro, que ao invés de julgar o outro, que ao invés de falar assim, Ricardo, por que não vai de avião? Que a gente pense como é sagrado a saudade do Ricardo. Eu quero ter essa mesma saudade de cada um de nós. Quer falar?
Irmãos, a gente não está aqui em torno de um clube social. A gente não está aqui para louvar os nossos feitos. A gente está aqui exatamente em torno de algo sobrenatural. É Deus que planta no coração de cada um, sem constrangimento, sem coação, planta o sagrado em cada um de nós. Que essa seja uma igreja que não se resuma ao que a gente vive aqui nos domingos, mas que a partir do que a gente vive nos domingos, possa plantar o sagrado no nosso coração e nos demais. Essa igreja, como eu disse uns domingos atrás, ela está mais viva do que nunca. E que essa seja a nossa vida mais viva do que nunca. A partir daqui e a partir de nós, para todos aqueles que nos cercam e também nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós sentimos, nós percebemos que o Senhor está ao nosso lado. Muito obrigado, porque mais uma noite nós, através dos nossos irmãos do passado, nós podemos nos lembrar de quem o Senhor é. O Senhor não é apenas mais um ídolo, o Senhor não é apenas mais um amigo que nós conhecemos, o Senhor é Deus, que se nos livra do mal, amém. Se o Senhor não nos livra do mal, amém também, porque nós o encontramos em todos os momentos, e nós ressignificamos todos os momentos da nossa vida, para que mesmo a partir do mal, as pessoas à nossa volta possam encontrar o bem, que essa verdade nos fortaleça, que isso seja a nossa mentalidade, que isso seja o nosso pensamento e desejo, de que nós queiramos fazer o bem, que nós tenhamos a vida de Deus nos nossos corações. Nos traga de volta na quarta-feira para que nós possamos meditar, aprender, nos aprofundar mais na Tua Palavra, e domingo que vem nós estejamos alegres, que o nosso coração esteja presente aqui, alegre, grato por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará nas nossas vidas, hoje, e como o Senhor mesmo disse, até que o Senhor volte. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Falei de quarta, de domingo, esqueci que sexta também teremos homens e mulheres aqui às 20 horas, mas quarta-feira, nossos estudos sobre o Apocalipse. Tenho falado aqui, né? Quem dera se tivesse a vida inteira para entrar em cada pormenor. Mas para nós entendermos o que o Senhor fala através daquilo que Ele falou para João. E domingo que vem estaremos aqui para celebrarmos mais feitos do Senhor. Maio é o mês da família para os batistas. Nós, como batistas também, entraremos em um mês também especial. E que a gente já entre nesse mês pensando nas nossas famílias, para que esse mês seja um mês decisivo na vida das nossas famílias. Estamos encerrados em nome de Jesus.